No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o que era o Conselho Tutelar. Com certeza você já ouviu falar sobre esse órgão. Vamos falar aqui um pouquinho da criação, um pouquinho do histórico, um pouco da equipe, quais são os recursos que eles utilizam para se manter. Então, se esse assunto te interessa, compartilha já com seu amigo aí, deixa seu joinha para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e aí poder anunciar ele para outras pessoas. Tá legal? Então vamos falar um pouquinho aqui do Conselho. Então, pessoal, o Conselho é o seguinte, o Conselho é um órgão que atua na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. E as atribuições do Conselho Tutelar, dos conselheiros, o que eles devem fazer, devem ser orientadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, o famoso ECA. Conforme o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é uma instituição permanente e autônoma. Sua função não é judiciar, mas sim fazer cumprir o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque antes da criação do Estatuto, meu povo, as questões que eram referentes às crianças e adolescentes eram regidas pelo Código de Menores, não sei se alguém aí se lembra, que ficava sob a responsabilidade de juízes. Crianças e adolescentes antes de 1990 não eram consideradas sujeitas de direito. Depois do estabelecimento do Estatuto da Criança e Adolescente, passaram sim a ter voz. E, por estarem em plena fase de desenvolvimento, passaram a ter prioridade também. Porém, em muitas cidades brasileiras, o que acontece é que a prática ainda está atrelada, ligada ali ao modelo antigo de trabalho, através de atos de repressão, em que muitas vezes os conselheiros assumem postura de pais, postura de policiais, de juízes, papéis esses que não são sua atribuição. E isso ocorre muito pelo desconhecimento das atribuições reais do Conselho Tutelar, por parte das autoridades, da sociedade, inclusive dos próprios conselheiros, que muitas vezes não são capacitados para estar exercendo essa função. E esse equívoco muitas vezes faz com que haja uma série de cobranças, às vezes por parte da escola, das famílias, da sociedade de um modo geral, a cobrar dos conselheiros tutelares competências que não são atividades que eles devem realizar. Por exemplo, o conselho tutelar não deve ser chamado por uma diretora ou por um professor porque a criança não fez o dever da escola ou porque teve um desentendimento com os pais da criança ou do adolescente. Essas são questões pedagógicas, então devem ser resolvidas dentro da escola e não atribuir a resolução da questão ao Conselho Tutelar, porque não é atribuição do mesmo. Sobre a criação do Conselho Tutelar, ele tem que ser criado por lei municipal. Cada cidade precisa ter pelo menos uma unidade do órgão, obedecendo a proporção de um Conselho Tutelar para cada 100 mil habitantes. No caso de haver a necessidade de criação de mais conselhos tutelares no município, é importante aí estabelecer eles nos territórios com maior incidência de violação de direitos da criança e do adolescente. Por exemplo, locais onde tem situação muito grande de uso e abuso de drogas ou maus tratos relacionados a criança ou adolescente, então eles deverão estar localizados por ali. Deve possuir também uma estrutura física adequada, né, gente, para realizar os atendimentos à população. O funcionamento pode ocorrer em horário comercial, porém, os plantões são obrigatórios nos demais horários. Os conselheiros se revezam nos plantões normalmente, tendo um celular que fica disponível para atender as ocorrências em qualquer horário. E os recursos para o funcionamento dos conselhos tutelares dos municípios devem ser previstos em lei orçamentária municipal e destes gastos com a estrutura física, a remuneração dos conselheiros, que vai variar de cidade para cidade, formação desses conselheiros, dentre outras despesas que venham a ter. Bom, cada conselho tutelar de cada unidade tem que ter 5 conselheiros eleitos conforme o processo de seleção estabelecido em lei municipal. Para cada um deles é preciso ter um suplente. São eleitos pela comunidade, o mandato de um conselheiro dura 4 anos e quando um novo processo de seleção acontece, é sob responsabilidade do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e fiscalizado pelo Ministério Público. Aí sim é efetuado o processo seletivo, onde serão eleitos os novos conselheiros. Se o Conselho Tutelar precisa zelar pelos direitos da criança e do adolescente, o que fazer e como agir com zelo? O conselheiro tutelar ele precisa atender com atenção,
registrar todas as informações relativas a cada caso que for surgindo, fazer reuniões de estudos de cada caso, aplicar as medidas pertinentes a cada caso, tudo com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Precisa acompanhar sistematicamente o andamento de cada caso. A responsabilidade tanto das decisões assumidas quanto das medidas que eles aplicarem é do Conselho Tutelar como um todo e não apenas de um conselheiro. Então é preciso ter cuidado e zelo nesse atendimento. E esse cuidado e zelo começa a partir da observância do que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco o que faz o Conselho Tutelar, um conselheiro tutelar, o que não faz e qual a relação do Conselho Tutelar e as escolas. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fica com a gente aí. Próximo vídeo a gente vem com mais conteúdo sobre Conselho Tutelar. Convido você a dar uma circulada no canal, porque tem muito conteúdo relevante e interessante para você, para sua família, para seus amigos. Tá ok? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.